Olá, como vai? Tudo bem? Que bom que estamos aqui. Graça e paz a todos, da parte do nosso Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tá certo? Meus amados, eu até poderia dizer aquele que era, que é e que já veio, tá certo? A gente sabe que a gente está vivendo num tempo onde o sistema religioso, as denominações hoje, seja ela cristã ou não cristã, né, sempre tem dirigido o povo num caminho que não é o caminho ao qual o nosso Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, estabeleceu, né? Por isso, meus amados, alguns de vocês podem até ter se assustado eu dizer que Jesus já veio, né? Mas vocês sabiam que isso é uma verdade bíblica, meu amado? Que Jesus já veio e que ele não vai vir? É meio complicado quando a gente fala isso, né? Por quê? Porque todas as denominações, praticamente 99%, acreditam que Jesus vai voltar literalmente, né? Vão levantar os olhos para o céu e vão ver Jesus voltando literalmente, visivelmente e audivelmente, né? Eu que fui da denominação Adventista Sétimo Dia, esse era o ensinamento, que estamos vivendo na última geração, né? Alguns grupos dos adventistas dizem, né? E outros, mesmo sem dizer que estão vivendo na última geração, diz que Jesus vai voltar literalmente, visivelmente e audivelmente, né? E com isso, com essa ideia que Jesus vai voltar, a Bíblia diz assim, meu amado, olha, geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre, né? Então a ideia que Jesus vai vir destruir essa terra, tá certo? As obras dos homens, né, nessa terra. E aí fica esse lenga-lenga, vamos dizer assim, né, que Jesus vai voltar. E Jesus não volta, já passou quase 2000 anos, né, que Cristo veio a esta terra e prometeu que ia voltar e não voltou, entre aspas, dentro da ideia do sistema denominacional, né? Congregacional, denominacional, seja ela evangélica, protestante, pentecostal ou neopentecostal, a essa ideia de enganando o povo, meus amados, de que Jesus vai vir. Aí as pessoas ficam presas dentro de um templo, né? Que o Senhor nunca mandou e nunca deu ordem para construir templos cristãos, né? Não existe templo de edifício, meu amado, de cimento, de tijolo, no cristianismo. Isso aí foi uma aberração do sistema denominacional, desde o tempo de Constantino e de sua mãe Helena, que vem aí se construindo o templo, pegaram os cristãos, colocaram dentro de um templo, e aí, desde então, os cristãos supostamente estão adorando a Deus dentro de um templo. Aí fica cada um atrás do outro, né? Nesse sistema aí piramidal e dizendo que está adorando a Deus. Mas será que realmente está? Será que tem apoio bíblico, edifício de tijolo, de argamassa? Será que Deus mandou construir igreja, que a pessoa ficasse dentro para adorar a Deus? Será que quem é a igreja de Deus? Quem é o templo de Deus? Quem é o edifício de Deus? Né? Algumas denominações chegam até a dizer o que é verdadeiramente, né? Mas ainda continua prendendo o povo dentro das denominações. Uma das obras de Satanás, meu amado, nesses últimos dias do inimigo, é fazer com que você cauterize a sua mente de tal forma e fique presa ao sistema denominacional. Tá certo? O Senhor Jesus não fez do seu evangelho um sistema denominacional, uma organização onde a pessoa ficasse dentro, um de costa para o outro, no sistema piramidal, né? E o pastor, entre aspas, lá na frente, ensinando uma palavra. Isso aí é completamente é, distorção daquilo que é realmente o evangelho, tá certo?
Então, meu amado, esses templos hoje que existem, seja Universal, Brasil para Cristo, Congregacional, Batista, Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Igreja Católica Romana, tudo isso, meu amado, tem a ver com o paganismo e o sincretismo religioso. O que foi que aconteceu nesses últimos, que aconteceu ao longo da história cristã, vamos dizer assim, né? Pegaram cristianismo, pegaram o paganismo e pegaram o judaísmo e formaram uma religião, um sistema religioso que hoje é dado hoje no século XXI. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas, né? Quando ele escreveu o livro de Gálatas, e uma observação que foi escrito antes do ano 70, porque muitos botam as cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, né? Eu digo 14 porque eu creio que a epístola dos Hebreus foi escrita também pelo apóstolo Paulo, se não pelo discípulo de Paulo, mas eu creio que foi escrito por Paulo. Então, meu amado, pegaram as cartas de Paulo e estão colocando para depois do ano 70, ou depois do ano, um pouquinho do começo do segundo século, né? Porém, todas as cartas de Paulo foram escritas por volta do ano 50 da era cristã. Lembrando que eu não estou falando de 1950, tá certo, gente? Eu estou falando, porque tem gente que tem essa ideia. Eu estou falando do ano 50 depois de Cristo, antes de finalizar o primeiro século, tá certo? Então, meu amado, essa ideia, tá certo, de dizer que o Senhor Jesus estabeleceu uma denominação ou um sistema religioso, não tem apoio na palavra de Deus, tá certo? A gente vai ver que Paulo diz quem é o edifício de Deus, quem é a igreja de Deus. A igreja não é um sistema, tá certo? Não é um edifício de cimento, de tijolo, tá certo? Enganaram você, meu amado, tá certo? Então, a palavra do Senhor diz, sai dela, povo meu, enquanto é tempo, tá certo? Então, meu amado, nós estamos vivendo em uma época que Cristo já veio, mas as pessoas estão achando que Jesus ainda vem. Mas, irmão Moisés, não diga uma coisa dessa. Jesus não veio ainda, a gente está esperando Jesus voltar. Meu amado, Jesus não vai voltar, ele já voltou. Por que ele não vai voltar? Porque ele já voltou. Aonde que está escrito, meu irmão Moisés, que Cristo já voltou? Primeiro a gente vai ver, não nesse vídeo, mas em outros vídeos, né? Eu vou dar um lampejo de algumas promessas, eu estou sempre dando nos meus vídeos. E à medida que você for assistindo o vídeo, você vai ver. Jesus, quando esteve nessa terra, disse assim, ó, que não passaria essa geração, a geração que ele estava com os discípulos, antes que aqueles que tivessem vivo vissem Jesus voltando com poder e grande glória. Jesus é mentiroso? Esse é o problema das denominações hoje. Seja ela cristã, ou evangélica, ou católica romana, ou neopentecostal, ou pentecostal, a ideia de que estão dizendo direto ou indiretamente, com essa ideia que Jesus vai voltar, que Cristo é mentiroso. Jesus é mentiroso, meu amado. Jesus disse que aqueles que estavam ali com ele não passaria pela morte antes que visse o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Meu amado, Cristo já veio cumprindo as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele veio? Ele veio no ano 70. Cristo veio visivelmente na pessoa de Tito, que destruiu, né, Jerusalém, o templo, queimou tudo, e espiritualmente buscando a sua igreja naquele momento, né, no primeiro século. Uns receberam, né, o galardão da vida eterna e outro da morte eterna. Então Cristo já veio. Alguém pode dizer assim, então, irmão Moisés, se Cristo já veio, então não há salvação para nós? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que estão vivendo no período da graça. Sabe, meu amado? Então, a Bíblia diz que nós estamos vivendo no tempo da oportunidade de nós mentalmente entendermos o plano da salvação.
E é isso que Cristo quer que você entenda, meu amado. Que você se descorrente desses sistemas denominacionais que tem com o intuito, meu amado, fazer com que você caia da graça. Quer que eu diga, quer que eu mostre, meu amado, um elemento de cair da graça que as pessoas estão praticando nessas denominações e nem percebem? Como eu já disse, eles dizem, eu vou ao templo adorar a Deus. Mas a pessoa é o templo do Espírito Santo. Como é que ela pode ir ao templo adorar a Deus? Então não existe, meu amado, no cristianismo um templo, literalmente, de tijolo, de cimento, onde o cristão diga, eu vou adorar a Deus. Não existe isso, meu amado. Tá certo? Eu vou mostrar na palavra de Deus mais, para que vocês vejam, tá certo? Outra coisa, dizer, eu sou dizimista, chega, enche o peito. Eu sou dizimista, eu devolvo 10% a Deus e por isso que eu sou abençoado. Meu amado, a Bíblia diz que nós já fomos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Eu não preciso devolver 10%, 20%, que agora está pedindo até 30% nas denominações, para eu ser abençoado, porque eu já sou abençoado em Cristo Jesus. A bênção que a Bíblia fala é espiritual, meu amado. Eu conheço pessoas que moram debaixo de viaduto e são espiritualmente abençoados. E eu conheço pessoas que moram em palacete, que tem de tudo, que não são abençoados espiritualmente. Não estou querendo dizer que o rico não pode ser abençoado espiritualmente. Não estou dizendo que aquele que mora também debaixo do viaduto também possa ser uma pessoa que não seja espiritualmente abençoado, tá certo? A questão aqui não é questão financeira, tá certo? A questão aqui é a pessoa estar ciente de que a bênção não advém de elemento da lei. O que é que fizeram hoje? Pegaram o elemento da lei de Moisés, tá certo? E pegaram também o paganismo, pegaram um cristianismo apostata, que veio desde o tempo de Constantino, fizeram um secretismo religioso, e as pessoas hoje, seja na denominação católica romana, seja na Assembleia de Deus, seja na Universal, seja na Igreja do Amor, seja na Igreja Congregacional, seja na Igreja Universal, na Brasil para Cristo, seja qual for a denominação cristã, evangélica e protestante, católica, meu amado. Eles fizeram um secretismo religioso e estão prendendo você, meu amado. Igreja gloriosa de Deus. Estão prendendo você dentro desse sistema. Mas a ordem do Senhor é, sai dela, povo meu. Tá certo? Então eu vou ler aqui umas passagens bíblicas. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz assim, quando ele está... Porque a igreja de Corinto, meu amado, era uma igreja problemática. E ele, lembrando que as epístolas de Paulo aos Coríntios foram escritas antes do ano 70, tá certo? Aí Paulo diz aqui, sim, aí como eu ia dizendo, a igreja de Corinto era igreja problemática, por quê? Tinha vários erros dentro da igreja, né? Dos irmãos carnais, praticando coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Aí Paulo diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Por quê? O que é que está acontecendo? Uns estavam dizendo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? Eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Cristo. Aí Paulo, peraí, meu amado. Está Cristo dividido? Fosse vocês batizados em nome de Paulo, fosse batizado em nome de Apolo, fosse batizado em nome de Cefas. Aí Paulo diz, eu sei que eu não batizei nenhum de vós. Porque Deus não me chamou para batizar, e sim para pregar o evangelho. Tá certo? Aí Paulo diz aqui, porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Veja, meu amado, a igreja, o tabernáculo caído de Davi, é a igreja de Deus. E não uma estrutura de tijolo e de cimento, meu amado.
mas eles tiraram a conotação da igreja, pessoa, e transferiram para um edifício, meu amado, de tijolo e cimento, e prendendo os cristãos dentro de uma denominação. Sai dela, povo meu. Esse sistema, se tem uma maldição nessa terra, são as denominações evangélica e protestante, e também aquelas que não são cristãs e católicas, né? E aquelas que não são cristãs. Deus não estabeleceu nenhuma religião, meu amado, nenhuma denominação. Tá certo? Nós somos edifício de Deus. Aí o verso 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí continua dizendo aqui no verso 6, verso 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Quem é o templo de Deus, meu amado? É a igreja, é o edifício da Universal, da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, da edifício católico romano, da Congregacional, da Igreja do Amor, seja qual for a denominação batista, evangélica e protestante, meu amado. Claro que não, meu amado. A igreja são as pessoas. Está entendendo? Então, meu amado, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em templo de carne. Deus habita em mim e em você. Você é a igreja gloriosa de Deus. Você é a igreja que foi escolhida antes da fundação do mundo. Meu amado, você foi escolhido por Deus para ser uma bênção, não para ser uma maldição. Mas as denominações têm feito com que os cristãos, eu conheço até cristão que morre de fome, passa por dificuldade para dizimar, tira daquilo dos pães dos filhos para dizimar em uma denominação, meu amado. E achando que está fazendo uma obra de Deus. Jesus, quando esteve nessa terra, perguntaram a Jesus: mestre, o que é que eu faço para fazer a obra de Deus? Ele disse: a obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou. Então você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que o Pai enviou, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E viva de acordo com o Evangelho eterno. Tá certo? Aí continua dizendo aqui, ó. Vou repetir aqui. Não sabeis, verso 16 do capítulo 3 do livro de 1 Coríntios, da Epístola de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois templo de Deus, captou? Vós sois templo de Deus, captou? E que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui tem duas verdades, meu amado. Somos templo de Deus, captou, não foi? E o Espírito de Deus habita em nós, não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade. É outra mentira, meu amado, que tem prendido as pessoas dentro dessas denominações, é a ideia que existe uma Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1 e 1 é 3. Não tem isso na palavra do Senhor, meu amado. Você pode perguntar a qualquer teólogo. Se ele for sincero, você pergunta: a doutrina da Trindade está na Bíblia? Ele vai dizer não. E por que você crê? Ele vai dizer: eu creio pela fé. Meu amado, mas Deus não mandou crer nessa mentira. João capítulo 17 diz assim, ó: que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo ao qual tu enviaste. Então, o conhecer a Deus é o quê? É crer no Pai e no Filho. Não crer no Pai, no Filho e numa terceira pessoa da Trindade. Então, o que é que habita em mim e em você? O Espírito de Deus, que também na Bíblia é chamado de o Espírito de Cristo. Tá certo? Não a terceira pessoa da Trindade. Então, meu amado, essa ideia de haver uma Trindade é paganismo. Por isso que eu disse que juntaram o paganismo, pegaram o elemento da lei de Moisés e pegaram o cristianismo apostata e fizeram um falso cristianismo hoje no século 21 e está dando às pessoas a beber. E por isso que a Bíblia diz: e deram a beber todas as nações do vinho da sua prostituição. Então, meu amado, se você crê dessa forma, você está embriagado com o vinho da grande Babilônia. Tá certo? É por isso que a gente vê tanta maluquice nessas denominações, meu amado. As pessoas dizem que são cristãs, mas tem problemas cerebrais. Começa a gritar, começa a berrar.
Meu amado, o cristão, ele não vive gritando, ele não vive berrando, não. Quem berra é bode. Você, como cristão, não é um bode. Você é um cristão para servir a Deus. E a Bíblia diz que Deus habita em meio ao silêncio, meu amado. E não é gritaria. Pare de gritar. Pare de berrar. A gente vê as denominações hoje, as pessoas rodopiando dentro das denominações, dizendo que é cristãs, gritando, berrando. Meu amado, Deus não atua na gritaria. Se alguém destruir o templo de Deus, veja que Paulo está falando do corpo da pessoa, veja o que é que acontece. Ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Captou? O templo de Deus que sois vós é santo. Essa é a verdade bíblica, meu amado. A outra verdade bíblica é que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Né? Antes de Estevão ser apedrejado, Estevão disse, que casa me edificarei? Quando estava falando lá a respeito, contando a história a respeito de Davi e Salomão, né? Que casa me edificareis? Né? Os céus é minha casa, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificarei? Não tem como a gente edificar uma casa para Deus não, meu amado. Deus é espírito. Deus habita com os contritos e humildes de espírito. E não dentro de uma denominação ou de um templo onde as pessoas vão para lá para supostamente adorar a Deus. Entendendo? Então, meu amado, Jesus, quando esteve aqui na terra, voltando à questão, a gente já viu duas verdades. A verdade que não existe hoje, que esse cristianismo hoje é o cristianismo paganizado no século XXI, e a Bíblia diz, sai dela por meu. Primeira verdade. Aí veio a segunda verdade foi que a igreja somos nós, e não um edifício de tijolo e de cimento. Tá certo? A terceira verdade é que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade, e sim o Espírito de Cristo. Tá certo? Então, pouquinho a pouquinho, amado, nesse canal você vai se libertando das mentiras desse sistema podre, vergonhoso, maldito, denominacional. Seja ela católico romano, protestante, evangélico, pentecostal ou neopentecostal, não importa, meu amado. Estão mentindo para você. Saia dela por meu. Tá certo? Então fique nesse canal. Se você caiu de paraquedas, não está entendendo alguma coisa, está complexo, pouquinho a pouquinho a gente vai destrinchando o Evangelho eterno. Você vai ver que o Evangelho eterno que Paulo pregou, né? E que deve ser pregado hoje, não é o Evangelho que está sendo pregado nessas denominações. Logo no começo eu disse que Jesus já voltou. E as pessoas estão olhando para o céu achando que Jesus vai vir ainda. Meu amado, Cristo já veio no ano 70, tá certo? Cumprindo a profecia, certo? Em outros vídeos eu vou mostrar mais texto, mostrando realmente que Cristo já veio. Tá certo? Estão lhe enganando, meu amado. Para roubar o seu dinheiro, para pegar tudo que você tem, eles prendem você dentro das denominações e dizem, Jesus vai voltar. E Jesus nunca volta, meu amado. Aí quando a gente fala isso, eles pegam a passagem de Pedro e dizem, olha aqui, ó, tá vendo? Vocês são igual o que Pedro disse, né? Que não entende que Jesus ainda vai vir. Mas, meu amado, quando Pedro escreveu, Jesus realmente ainda não tinha vindo, não. Aí por isso que Pedro disse, por quê? Tinha alguns dentro da igreja, no primeiro século, que estavam ensinando que Jesus já tinha voltado. Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro mostrou que não, que Cristo ainda ia voltar. Por exemplo, Paulo, ele disse que o Filho do Homem não se manifestaria, que é Jesus Cristo, que não viria, antes que se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqueles que estavam ensinando que Jesus já tinha voltado, eles eram do diabo e não de Deus. Mas hoje a gente está vivendo no século XXI,
faz mais de 20 séculos que Cristo voltou, meu amado, a gente pode dizer que Cristo já veio. E a gente crê naquele que já veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ora, a Bíblia diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé verdadeira é ter convicção que Cristo já veio e estabeleceu o seu reino eterno. Tá certo? Então, meu amado, estão lhe enganando, ou, meu amado, você já está com a mente cauterizada de tal forma que fica difícil o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Mas eu creio que nada é impossível para Deus. Tá certo? Eu creio que se você abrir o coração, Deus tem poder para transformar a sua vida e a minha vida. Tá certo? Então, Cristo prometeu que ia voltar no ano 70, tá certo? Que voltaria, ele disse, não passará essa geração antes que ele viesse, uma geração de 40 anos. Quando ele disse isso, era por volta do ano 27, 28 até 30. Com mais 40 anos, chegamos ao ano 70. Paulo já tinha descido a sepultura, né? Foi degolado a espada. Os apóstolos todos estavam mortos. Ou quase todos, né? João estava vivo. Aí Jesus, quando estava com os discípulos, inclusive João estava no meio, e outros da idade dele, por exemplo, por 16 anos, 12 anos, os discípulos de Jesus era tudo novo, né? O mais novo era João, pelo menos entre os apóstolos. Aí Jesus disse, ó, muitos daqui que estão não passarão pela morte. Aí ficou corrente entre a igreja que João não morreria. Aí João mesmo escrevendo diz, o Senhor não disse que o discípulo não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha. Aí está Pedro e Jesus andando, depois da ressurreição, né? Preste bem atenção, viu? Que eu vou finalizar agora com essa. Pegue aí, viu? Veja se você capita aí, tá certo? Então, tá Pedro e Jesus andando. Pedro e Jesus andando. Aí Jesus está dizendo que gênero de morte Pedro ia morrer. Porque Pedro, ele morreu de cabeça para baixo, crucificado. Porque ele disse que não era digno de morrer como seu mestre. Aí Jesus diz que Pedro, no final da sua vida, ia morrer crucificado. Profetizou que ele ia morrer crucificado. Tá certo? Aí só que Pedro fez, e quanto a este? Porque João vinha atrás, né? João vinha atrás. Aí Pedro disse, e quanto a este? Aí Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, até que o Filho do Homem venha com poder e grande glória, que te importa? Aí, meu amado, eu lhe pergunto mais uma vez, Jesus é mentiroso? Aí, quando chegou o ano 70, João, que estava vivo, o último apóstolo que estava vivo, né? Ele viu Jesus voltando com poder e grande glória espiritualmente. Tá certo? E viu também o reino de Deus ser estabelecido. Algumas coisas aconteceram no ano 70. Jesus veio na pessoa de Tito, tá certo? Que foi um instrumento para destruir, né? Jerusalém, tá certo? E as obras do templo lá, o templo, né? Queimou tudo. E Jesus veio espiritualmente estabelecer o seu reino, tá certo? Então, essa profecia se cumpriu no ano 70. Mas hoje, meu amado, as denominações estão dizendo que Jesus ainda vai voltar. E aí, o que é que você acha? Você acha que Jesus vai voltar? Você já leu as Escrituras? Já leu a Bíblia de capa a capa? Você estuda a palavra de Deus para não ser enganado, porque a Bíblia diz, tentarão enganar até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados, tá certo? Então, meu amado, o método que eu usei aqui para fundamentar o meu argumento é o método preterista, tá certo? Preterista completo, consumado, tá certo? Então, esse é o método que eu usei. Existem outros métodos de interpretação bíblica ou profética, que é historicista e idealista e futurista. Essas são as 3 ou 4
métodos principais que é usado pelas denominações por aí, tá certo? Mas qual é o método da Bíblia, meu amado? É o método preterista que deve ser usado, tá certo? É o método que ensina que as profecias já foram consumadas no ano 70, tá certo? Você tem alguma dúvida, coloca aí abaixo no rodapé. Faça a sua pergunta aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar. E eu creio que vocês é mais do que abençoado e abençoada em Cristo Jesus, tá bom? Mas, quando eu digo Maranata, a palavra Maranata quer dizer Cristo logo vem, tá certo? No sentido dele vir, né, literalmente ou espiritualmente nesses últimos dias. Não é assim que eu falo Maranata, tá certo? Eu falo Maranata no sentido de que Cristo venha na sua mente, no seu entendimento, e que ele possa descauterizar a sua mente do sistema denominacional paganizado, maldito que existe hoje no século 21. Tá bom, meu amado? Que Deus possa lhe abençoar. Saúde e paz. Fique na paz. Fui!